Olá, gente. Meu nome é Maria Fernanda. Eu sou cozinheira, tenho um projeto autoral que se chama Cozinha Ambuá. A minha cozinha eu trabalho com alimentos o mínimo processados possíveis e em diálogo com a agricultura local, regional, com alimentos que nascem naturalmente nesses ambientes. E pensando também na sazonalidade. Entre essas pesquisas está o consumo de punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. A gente tem existe esse nome, né, plantas alimentícias não convencionais, mas a verdade é que são plantas que já estiveram no nosso uso, no nosso cotidiano, mas que saíram dele em função de um processo de industrialização do alimento e tudo mais. Não significam plantas exóticas. É muito perigoso levar para esse lugar do exotismo. Essa aqui, por exemplo, é a trapoeraba. Ela é uma planta que teve crescimento espontâneo aqui em casa. Algumas vezes acontece isso, eu tenho um vaso, alguma coisa assim, plantado uma coisa e aparece uma outra de crescimento espontâneo. Isso, inclusive, é um grande indicador de que aquela planta tem uma facilidade de assimilação com o nosso bioma. São essas plantas que você encontra em calçada, que aparecem no seu vaso, que algumas vezes a gente considera inclusive pragas, né? A trapoeraba ela pode ser usada em sucos, chás. Eu algumas vezes fileto ela assim para comer numa saladinha crua, alguma coisa do tipo. A erva gorda mesmo, ela foi uma que apareceu aqui em casa espontaneamente e eu acabei ajudando ela a disseminar. O consumo dela pode ser feito tanto cru quanto cozido, sendo que ela tem oxalato, que é um composto químico que não é legal a gente ingerir em grande quantidade. Então é recomendado que o maior consumo dela seja feito cozido. Mas o oxalato tem em vários alimentos, ele está no espinafre, ele está no inhame, enfim. Carambola, muitos alimentos que a gente consome têm esse oxalato e por isso se pede o cozimento deles. Uma outra coisa interessante é que tanto a erva gorda quanto a Ora pronobis, eles produzem uma mucilagem. A palavra parece difícil, mas é uma coisa muito simples. Elas têm essa viscosidade, que é a mesma que você encontra na clara do ovo, por exemplo, e serve para dar liga em algumas receitas. Então, são dois ingredientes que podem substituir bem essa liga para fazer um pão, um bolo, alguma coisa do tipo. Uma outra coisa que é interessante de pensar é em replantar esses alimentos que são comprados, seja em sacolão ou em produtor. Se eu estou falando, por exemplo, da batata doce, que é um alimento que você pode rebrotar em casa. Algumas vezes a gente até compra a batata doce, ela já vem com uns nódulozinhos assim de brotagem. Você vai cortar um pedaço da tampinha daquela batata doce e colocá-la na água. Ela vai começar a brotar e você vai levar ela para a terra. Muito embora dentro de um vaso você vai ter uma quantidade muito pequena de batata doce, a quantidade de ramas que ela produz é extensa. Então você pode ir consumindo aos poucos essas folhas, que você pode inserir num suco verde ou então em algum outro prato refogado ou cru mesmo. O alho poró também é uma outra planta que é bem fácil de você ter dentro de casa. No lugar de você consumir ela inteira, ao cortar, você pode cortar ela próximo à raiz, mais ou menos 2 dedos, colocar ela na água, deixar ela rebrotar, porque algumas vezes eles cortam um pouco a raiz, e colocar ela na terra. Ela vai crescer de novo. Ela vai oferecer essa possibilidade muitas vezes. Quando você perceber que ela não está mais rebrotando, ela provavelmente findou o ciclo e você vai precisar substituir por outro alho poró. É só repetir o procedimento. Uma outra coisa que não é muito comum na nossa cultura, mas que tem muito mais facilidade de acesso do que a gente imagina, é o consumo de flores comestíveis. Aqui em casa eu tenho, por exemplo, uma lanterna chinesa, que é super gostosa, maravilhosa, e ela pode ser comida recheada. Tem só que cuidar para tirar a parte central onde fica o pólen. Bom, gente, o convite é plantar para que estejamos presentes, construindo uma saúde que não é só individual, é uma saúde holística para o mundo. Entendendo que este momento que a gente está passando, eles nos convida justamente a olhar isso. Olhar como que a gente sana uma relação de uso e abuso da natureza que a gente vem construindo. Então, com a cozinha, eu quero trazer a saúde e o prazer como coisas aliadas, e não um prazer que vem a partir da destruição. E se você ficou interessado em continuar essa reflexão, entre depois na minha página @cozinha.ambuá. Lá eu disponibilizo algumas receitas e outras dicas relacionadas ao assunto. Vai ser um prazer receber vocês lá e construir essas ideias, porque coletivamente a nossa potência é muito maior.